Programa Conversas por Kelvin Margonar. Inscreva-se no canal. O que vocês sentiram quando vocês estavam apresentando ali, principalmente nas primeiras vezes, nesse novo formato, nessa ideia diferente do que vocês estão acostumados ali, do só o humor, só o improviso? O que vocês sentiram, o que vocês viram ali que vocês podem relatar pra gente? Claro que preservando a identidade das pessoas, mas o que vocês podem compartilhar com a gente aqui? Logo de início, né, nos ensaios, né, a gente sentiu uma certa raiva, sabe? O Alex tem o filho dele, né, eu tenho meus sobrinhos lá, então a temática era muito pesada, e a gente fazer o papel, né, executar o acontecimento lá, aí dava um certo estresse, sendo que eu e o Alex até sentava e falava, não, vamos dar uma relaxada, depois a gente ensaia mais, tal. E é incrível, né? Eu usei esse exemplo, no da frente saía choro das crianças, sabe? Então as crianças elas choravam, um negócio que são bem pequenininhas, e o povo fala, não, é negócio de teatro, é complicado, dispersa fácil, tal. Não, elas ficavam ali, ó, observando, tal. Aí no final, a hora que nós via aquele chorinho assim, eu ia falar, a mensagem tá entregue, tá legal, tá bacana. Como o Lucas disse, né, logo o primeiro tema foi o abuso à criança e o adolescente, né? Então, como o Lucas explanou aí, né, já tem a questão de eu estar com um filho pequeno, né, bebê, né? O Lucas tem sobrinhos também pequenos ainda, bebês, mesma idade. E o público que a gente apresentou era criança. Então, tipo assim, a gente atingia desde o Fundamental 1 ao Fundamental 2, salvo exceções, a gente apresentava também algumas famílias nos CRAS, né, da cidade, e uma escola ou outra que era maior de idade, ou coisa assim, né? Mas o nosso público-alvo era as crianças, e a primeira temática foi criança. E a gente saindo do improviso da comédia. Cara, desde quando a gente estava roteirizando, a gente escrevia lá, tal, aqui, essa fala, atitude. Cara, um peso gigantesco. A gente escrevendo já tinha esse rancor, essa indignação de, infelizmente, né, ter que estar tratando de casos reais da sociedade, né? Essa é a verdade. É importante essa identificação do público, né? Acho que, principalmente em algumas comunidades um pouco mais carentes, existe essa identificação, né? Do público bater o olho naquela cena e falar, caraca, isso já aconteceu comigo, eu vejo isso acontecer. Vocês tinham proporção, vocês tinham ideia de que vocês iam conseguir fazer esse público chorar com uma cena simples, fazer crianças ali pequenas ter esse impacto, ou vocês já esperavam? Como é que foi isso aí pra vocês? Cara, acho que, falar a verdade, não, assim, né? Porque quando a gente cria peça, é lógico, né? A gente sente toda a carga, a tensão, a emoção que está sendo criada ali. A gente consegue criar isso desde o primeiro momento que a gente faz, né? Mas, realmente, a reação do público é muito incerta, né? Nossas apresentações, vale ressaltar que foi para a rede municipal, né? Então, a gente tinha um público específico, né, nesse primeiro momento, desse ano que a gente apresentou, né? E, cara, realmente era muito incerto, porque como o Lucas falou, como eram muito pequenos, muitas vezes o pessoal até ficava receoso, né? Será que as crianças vão entender? Será que as crianças não vão se chocar demais? Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tinha que falar, a gente tinha que tomar um cuidado de como falar, né? Então, tinha toda essa dosagem também, né? A gente não podia chegar lá e jogando assim, Então, assim, cara, dentro do possível, realmente, a gente percebe que foi tocar as crianças. Tinha, sim, algumas crianças, quando eram menores, né, que às vezes não entendia exatamente o que aconteceu na cena, e ok, porque era isso que a gente queria. Tinha cena que a gente deu uma poupada, né? Mas, assim, no todo, por exemplo, essa da violência à criança, vocês entenderam o que aconteceu? Aí, às vezes, roubou a fita dele, fez dodói nele, ok, é isso, né? Mas às vezes na cena tinha algo mais e a criança não conseguiu entender. Mas ok, e era isso. Ele só precisa entender o limite, a tolerância, até onde pode ir. E o nosso bate-papo no final
era importante para isso, né, Lucas? Que a gente conseguia dar alguns apontamentos ali do que foi a construção, o que a gente queria passar, e a gente tinha também o suporte da equipe que acabava dando algumas ideias, algumas temáticas que ficavam para passar mais técnico, né? E eu sou o tio Kleber até hoje. Passo na rua, Explica isso. eu passo na rua e escuto alguém falando, tio Kleber! Eu falei, nossa, porque o personagem ficou bem marcado. Né? Bem marcado. E até hoje eu escuto. Eu tô no shopping andando do nada, vem, ó, o tio Kleber ali! Aí cumprimentar. Eu falei, caramba, velho. Teve vários outros personagens, né? Que marcou ali, mas não, o tio Kleber ficou na cabeça. Né? O tio Kleber foi o primeiro personagem, né? E ele, na história, ele era o abusador, né? E é engraçado, e até coloco para ti como psicólogo, o quanto uma peça de teatro, e talvez na vida, as crianças ficaram marcadas com o tio Kleber. Então, tipo assim, a história era do Juan, chamava A Coragem de Juan, inclusive a peça. A história era do Juan, de uma criança, e as crianças, lógico, né, entenderam toda a mensagem, mas como ficou marcado a imagem do personagem do tio Kleber. Então, a gente foi apresentar depois mais 4 apresentações diferentes, o pessoal fala, o tio Kleber! Então, tipo assim, como o vilão ficou marcado das crianças, né? Assista o episódio completo clicando no card ou no primeiro link da descrição.